A maioria das pessoas passa a maior parte da vida tentando alcançar o emblemático R$ 1 milhão. E para muitos isso daí parece uma promessa, um número muito distante, mas eu não tô aqui para te vender nada, então eu não tenho a intenção nenhuma de estar te ludibriando ou tentar te prometer uma coisa que não seja verdade, e sim mostrar fatos que são realmente animadores para vocês e para mim também, que invisto em criptomoedas e Bitcoin principalmente, de que sim, é possível, e hoje em dia eu acho que é ainda mais possível a gente alcançar $1 milhão com uma certa margem aí. Então vamos começar, que eu vou mostrar tudo aqui para vocês. Então aproveita, já deixa seu like, se inscreve se não for inscrito e vamos ver aqui na tela. Então eu pesquisei aqui, quando surgiu o primeiro ETF em ouro. Foi em 2003, aproximadamente em março. Então eu peguei a data aqui de 31 de março, o último dia do mês, para a gente ver quanto estava a cotação do ouro na época, $337,10. Na data de hoje, então, ele está 1.992,10, o que dá 5,9 vezes. Então vamos arredondar 6 vezes no valor que ele estava no momento em que foi aprovado o primeiro ETF de ouro. E por que eu estou falando isso? A maioria de vocês, se você está aqui, provavelmente você já acompanha e investe em criptomoedas e você está preocupado ou pensando aí até que ponto que um ETF de Bitcoin pode impactar no preço. E sim, se a gente considerar aí o fato do ouro ter valorizado 6 vezes em relação ao preço pré-ETF, a gente pode ter uma comparação com o Bitcoin. Só que a comparação ela não pode ser justa, ela não pode ser igualitária, dado que vários fatores hoje em dia são diferentes. A principal aqui é a questão de dólares circulantes. No site aqui, em termos gráficos, eu só achei dados de nota, dados de moeda impressa. Então, da época de 2003, quando foi aprovado o primeiro ETF em ouro, tinha mais ou menos 690,52 bilhões de dólares em moeda, e hoje em dia já passa dos 2,3 trilhões, ou seja, desse momento para cá tem 5 vezes aproximadamente mais notas de dólar no mundo do que se tinha antigamente na aprovação do ETF. Então, teoricamente, quanto mais dinheiro, maior a inflação, menor o valor do dinheiro. Então, se óbvio, tem mais dólares aí no mercado, maior é a chance do Bitcoin ter uma subida muito mais alta. Afinal, a gente consegue ver uma escalada muito grande aqui da quantidade de dólares emitidos e não é só em nota. Então, aqui uma outra notícia que já sim toma dados em relação a todos os valores de ativos circulantes nos Estados Unidos. No começo de 2020, pré-pandemia, havia 15,4 trilhões. Infelizmente, eu não achei um gráfico de ativos totais, assim como eu achei de nota aqui, mas dá pra gente entender que tinha 15,4 trilhões e esse valor aqui, ele saltou 4,4 trilhões em coisa de 3 anos. É um número muito grande, é um número alarmante. A notícia aqui, então, de julho de 2020 é que os Estados Unidos imprimiu mais dólares em um mês do que nos últimos 2 séculos. Essa quantia, então, ela corresponde a 43% de todos os dólares que já haviam sido impressos até então. Então, praticamente metade de todos os dólares foram impressos nos últimos 3 anos. Então, se a gente considerar que o ouro saltou aí, multiplicou 6 vezes de 2003 para cá, ou seja, 20 anos, como metade aí dos dólares foram impressos nesses últimos 3 anos, a quantidade de dinheiro, de capital, teoricamente, só nos Estados Unidos, dobrou aí no prazo de 3 anos. Então, se demorou 20 anos aí para saltar 6 vezes o valor da cotação de ouro, a gente pode considerar aí que seria um prazo de metade pro Bitcoin, considerando somente essa variável. Agora, a gente não deve considerar só essa variável. Se você perguntar para um jovem aí, para uma pessoa que está começando a guardar sua reserva de valor, o que ela investiria? O que ela compraria hoje como reserva aí para proteger o seu dinheiro? Quantas delas você acha que falaria que compraria ouro? Quantas você acha que compraria Bitcoin? Então, realmente, com mais tecnologia, mais acesso à informação, a internet aí forte com notícia em tempo real, e quanto mais notícia surge, mais hype, mais dinheiro, mais fluxo de moeda vai entrando dentro do ativo. E tem uma outra variável interessantíssima aí, que muito provavelmente o ouro não teve um apoio dessa proporção na época que o ETF foi anunciado, que é a reunião da BlackRock, que isso aí já vem se estendendo há alguns meses, mas que tudo indica é que estão acertando os detalhes finais e que muito provavelmente lá para janeiro, ao que está se falando, esse ETF ele já vai ser anunciado oficialmente.
Então a Grayscale havia se reunido no dia 20 também, agora foi a vez da BlackRock. E se você pesquisar aí, você vai ver o quanto em dólar de custódia essas empresas têm. São fundos bilionários multinacionais aí que por si só, colocando 1, 2, 5% do dinheiro deles aí em capital e cripto, já seria mais do que o suficiente para duplicar, triplicar ou quadruplicar o preço do Bitcoin. Então vamos analisar graficamente o que isso representaria só comparando a valorização do ouro de 337 dólares a quase 2 mil dólares desde o momento em que o ETF de ouro foi aprovado até os dias de hoje. Se a gente considerar então essa valorização de 6 vezes, o Bitcoin na cotação de hoje, mais ou menos aqui na casa dos 36, 37.200 que está na data de hoje, valorizando aí 600%, ele iria saltar para casa dos 261 mil dólares. Isso daí dá mais de 1 milhão de reais. Então a gente pode confirmar, a gente pode considerar com base nesses dados, tá? Cada coisa é uma, cada ativo é um. A gente não tem garantia nenhuma de que ela vai performar igual, mas a gente pode considerar que teoricamente aí num prazo razoável de 5 a 10 anos, o que eu acho que seria plausível, o Bitcoin então ele saltaria para 1 milhão de reais. No caso um pouco mais aqui, 260 mil dólares, daria algo em torno de 1 milhão e 300. Então para você garantir, vamos dizer assim, né, alcançar a casa dos 1 milhão de reais, você poderia sim adquirir a quantia de 1 Bitcoin, que por si só, considerando essa questão da valorização aqui de 6 vezes, passaria dos 1 milhão e 300, o que daria uma margem que eu acho bem plausível para os próximos anos, considerando que a quantidade de dólar já saltou aí praticamente dobrando em 3 anos, ou seja, então a velocidade de valorização do Bitcoin teoricamente tende a ser muito maior. A questão aí dos fundos gigantes investindo e pressionando a SEC para liberar o ETF do Bitcoin, com certeza mostra a intenção clara deles de colocar dinheiro, né? Ninguém vai pressionar o órgão financeiro americano lá, o órgão maior, para aprovação de um negócio que eles não pretendem investir muita grana. Então sim, eu acho bem plausível, eu acho bem possível você acumulando um Bitcoin, que hoje em dia daria mais ou menos 170, 180 mil reais, que na casa aí dos 5 a 10 anos você passe de 1 milhão de reais. E é isso que eu tô fazendo, eu tô ao máximo acumulando o quanto eu posso de Bitcoin, que sim, é, na minha opinião e na opinião de muita gente grande do mercado, o ouro digital, o ouro da modernidade. Então sim, você também pode ficar milionário, eu creio nisso e eu torço muito por você. Então se você ficou aqui, deixa seu like, se inscreva se você não for inscrito, fico por aqui, valeu!